Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Quero pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal. Vamos se inscrever, gente? Estou aguardando a sua inscrição e também a sua carta. Se mande a sua carta para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Eu estou esperando e você estará participando das nossas promoções. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a voz, o mistério, a loucura e a morte. Minha irmã Neide teve duas filhas, Silvana e Carmen. As duas foram criadas à moda antiga e sempre muito vigiadas. Pais severos demais da conta. Até para irem à esquina, tinham de falar primeiro com o pai ou com a mãe. Para se ter uma ideia, uma já estava com 15 anos, a outra com 16. E assim mesmo, a minha irmã ia levá-las e buscá-las na escola. Uma coisa absurda, com 15, com 16 anos. Mas quem era louco de falar alguma coisa? Eles não admitiam palpites de jeito nenhum. Quando Silvana completou 19 anos, aí ela começou a namorar, mas com o consentimento da minha irmã e do meu cunhado. E namoro só dentro de casa. E se fossem a algum cinema, a um passeio, a uma praça, a irmã tinha de ir junto. Sim, uma irmã ia namorar e a outra ia acompanhar. Isso não agradava a Carmen. Primeiro porque ela não queria atrapalhar o namoro da irmã, ficar ali segurando vela, assim que se dizia antigamente, segurando vela. E segundo porque ela tinha um certo ciúme, porque a irmã tinha tido mais sorte, arrumado um namorado muito bonito. Certo dia, o telefone da casa da minha irmã tocou. Carmen foi quem atendeu. A pessoa do outro lado da linha pediu uma informação. Queria falar com alguém. Uma ligação errada. O homem foi então muito gentil com a minha sobrinha. Pediu desculpas pela inconveniência de ter discado, telefonado errado. Agradeceu, mas minha sobrinha ficou impressionada com aquela voz tão linda, uma voz grossa, uma voz bonita, e esticou um pouquinho mais o papo com ele, só para continuar ouvindo aquela voz. Minha irmã Neide foi chegando perto e perguntando quem era, e Carmen nada de desligar. Até que minha irmã, não gostando daquilo, desligou o telefone. E Carmen ficou brava com a mãe. Ficou brava. Por que você fez isso, mãe? Que falta de educação é essa? Que falta de educação, coisa nenhuma, menina. Você nem sabe com quem está falando. Que bobeira é essa? Sabe, se a pessoa ligou errado, acabou, pronto. Não tem que ficar esticando conversa. Mãe, mas que voz bonita. Que homem gentil. Eu nunca ouvi uma voz igual a essa. Por que você tinha de estragar tudo? Por que você tinha que desligar o telefone? A minha irmã virou as costas e deixou a filha falando sozinha, se lamentando. A Carmen passou o dia todo triste, aborrecida. A minha sobrinha Carmen. No dia seguinte, sem que ninguém esperasse, eis que o telefone toca. Carmen deu um pulo para não deixar ninguém atender. E quando ela pega o telefone... Alô? É você, meu amor? Era ele de novo. Só que agora ele não discou errado não. Ele discou a propósito. A minha irmã conta que Carmen nem conseguia falar, tamanha a sua emoção. Sabe quando a pessoa até respira curto de tanta emoção? E lá do outro lado, aquele homem começou a falar, a conversar,
E minha irmã resolveu então deixar, já que no dia anterior tinha dado uma briga. E outra, é telefone mesmo, tudo bem. Aquilo só podia ser, segundo a minha irmã falou mais tarde, uma brincadeira, sem maiores consequências. A partir de então, todos os dias, Carmen e esse desconhecido se falavam demoradamente. Ela alisava o telefone, ela beijava o telefone, aquele ar de garota sonhadora, apaixonada. E aquilo se tornou um hábito. E tanto minha irmã como meu cunhado deram agora de se implicar. Afinal, onde já se viu ficar pendurada no telefone 15, 20, 30 minutos, até 40, 50 minutos? E ela não queria ninguém por perto. Todas as horas que tocava o telefone, ou todos os dias quando tocava o telefone, ela queria ficar sozinha. E isso acontecia, ou passou a acontecer, todos os dias. Naquele horário, como se fosse um horário marcado, o telefone tocava. E era ele, o homem misterioso, a voz misteriosa. Ela suspirava apaixonada. Ela falava coisas românticas e ouvia declarações, provavelmente declarações de amor, declarações lindas. Quem seria o tal homem? Quem seria o dono da tal voz? Porque até então, só a voz. Só podia estar brincando com os sentimentos daquela menina pura, 19 anos, uma garota pura que nunca havia namorado antes. Minha irmã chegou a ouvir a voz um pouco desta pessoa. E ela conta que de fato era uma voz diferente. Era uma voz suave, bonita, que falava muito bem. E não era a voz de um rapazinho não, e sim de um homem feito. O meu cunhado ficou tão cismado com aquilo, mas tão cismado, que mandou, exigiu que a filha convidasse este homem para aparecer em casa. Ele queria saber quem era e, enfim, o que esse homem queria. E Carmen sempre convidava, mas a verdade é que a voz, ou melhor, ele nunca apareceu. Apenas agradecia e dizia que um dia ele faria uma surpresa. E estavam chegando flores, presentes, chocolate, mas ele próprio nunca se mostrou a ninguém. Só a voz, nada mais que a voz, nada mais que isso. O mistério de um homem, o mistério de uma voz. E se por acaso um dia ele deixasse de ligar, a menina ficava insuportável, mal-humorada, chorava, sofria, passava um dia de cão. Mas no dia seguinte, tocava o telefone e era aquela voz, era aquele homem. Ela então voltava a ter aquele sorriso lindo, a felicidade explodia em seu coração. A voz misteriosa sussurrava fantasias para sua cabeça. A voz misteriosa provavelmente dizia coisas lindas, coisas românticas. E Carmen se realizava naquele telefone. Algo inacreditável. Oi, amor. Como passou de ontem, minha querida? Oh, minha princesa, como eu te amo. Você é a mais linda de todas. Você preenche a minha vida. Você é tudo que eu sonhei. Com certeza era algo inacreditável. Acontece que tempos depois, eis que a minha sobrinha anuncia que ia ficar noivo dele. Noivo? Mas dele quem? Você vai ficar noivo de uma voz? E foi aquela gozação. Noiva de uma voz? Noiva de um desconhecido? Carmen só podia estar pirada, só podia estar enlouquecendo. Mas não, ela contava para todos. As amigas do colégio, a irmã. Cadê o noivo, Carmen? Cadê o noivo?
Você tá louca? Você tá doida? Aquilo agora estava indo longe demais. E uma manhã, meu cunhado tomou o telefone da mão de Carmen e quis falar sério com o homem. Chega de brincadeira. Chega de brincadeira. Só que aí o telefone do outro lado desligou. Meu cunhado ficou falando alô, 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 ficou falando sozinho, porque do outro lado a pessoa desligou. E Carmen ficou enfurecida. Carmen começou a brigar com o pai, xingou o pai, coisa que nunca havia feito na vida. Aliás, ela tinha medo do pai, até mesmo medo da mãe. Ela dizia desaforos para o pai, que ele não tinha o direito de se intrometer na vida dela. Realmente, a coisa estava séria demais. Agora, fora totalmente de controle. Um dia, ela marcou um jantar com ele por telefone. Era o dia que iam ficar noivos. Mas filha, jantar onde? Com quem? Você não pode estar falando sério. Ficar noiva? Noiva de uma pessoa que você não conhece? Noiva de uma voz? Faz 5 meses que você fala nesse telefone, ou quase 5 meses. Namora, mas nem conhece o dono dessa voz. Você não está bem, filha. Assim já é demais. E ela nem ligou para o que o pai e a mãe falavam. Quando chegou 7 horas da noite, foi tomar o seu banho naquele sábado. Se vestiu, ficou linda, preparada e ficou ali esperando. A mãe, o pai, a irmã, todo mundo na expectativa. E quando foi lá pelas 9 horas da noite, ela foi até o portão. E dali alguns minutos voltou. Entrou feliz, contente, disse que já estava noiva. E que agora ia se preparar para o casamento. Ninguém entendeu nada. Ela não saiu do portão. Ela estava sendo vigiada pelo meu cunhado, pela minha irmã. Sim, ela estava sendo vigiada. Ela foi até o portão, ficou ali uns instantes e voltou. Ninguém tinha aparecido, era tudo coisa da cabeça dela. Foi então que meu cunhado e minha irmã, preocupados com aquilo agora, muito sério mesmo, no dia seguinte, a levaram até um psiquiatra. E no consultório, o psiquiatra ficou abismado. O próprio psiquiatra ficou chocado. Ela falava do noivo, ela falava daquela voz com um entusiasmo, com uma convicção, com uma tal naturalidade de que realmente ela estava noiva e muito feliz, porque ela o amava loucamente e era plenamente correspondida por ele. Chegou inclusive a descrever o dono da voz com firmeza. E como ela descrevia para as outras pessoas, até com um detalhe de barba, porque ele provavelmente passou para ela como ele era, e ela imaginou então como é que seria aquela voz. O estado de minha sobrinha cada vez pior, pois agora, numa dessas idas ao psiquiatra, ela afirmava que tinha feito amor com o noivo e estava desconfiada que estivesse grávida. Olha onde chegou. Ela teria feito amor por telefone com aquela voz. A voz a teria levado ao prazer, à realização. E mais que isso, ela engravidou. Ela está grávida, ela disse para o psiquiatra. Eu estou grávida. E que tanto ela como o noivo estavam felizes com a chegada do bebê e iam inclusive apressar o casamento. Foi então que o psiquiatra quis conversar com os pais de Carmen, minha irmã e o meu cunhado. Quis ter uma conversa muito séria. Ela estava por demais perturbada e era necessário uma internação. Aquilo que havia começado como uma brincadeira, agora estava muito sério. E nessas condições, o estado de Carmen, minha sobrinha, o estado da menina era muito grave. Só que o psiquiatra recomendou que tudo tinha de ser feito sem pressa, com calma, pois ela, em sua cabeça, estava prestes a se casar. E então, segundo o psiquiatra, era melhor deixar isso acontecer primeiro e depois ele, com jeito e uma junta médica, entrariam em ação
e simulando uma viagem para o marido, uma viagem às pressas, e ela teria de ser internada, onde tudo fariam para afastar a voz de sua vida. O dia marcado para o casamento chegou, uma coisa assim de gente realmente louca. Minha sobrinha se arrumou toda. Ela dizia que ia ser o dia mais bonito de sua vida, o dia do seu casamento. Quando deu 5 horas da tarde, o telefone tocou e ela ficou sozinha quase 1 hora, falando com a voz. Aquela voz que a envolvia. Aquela voz pela qual ela se apaixonou. A voz misteriosa. A voz de um homem misterioso. A voz. E aí, depois de quase 1 hora, segundo ela, já estava casada. Já estou casada. Eu me casei. E feliz, cantando, beijando a mãe, beijando o pai, beijando a irmã, beijando, olha, contente. Eu tô casada, eu me casei, eu tô feliz, eu tô realizada. E só então, depois daquela emoção toda que ela sentiu em estar casada, pediu licença a todos, dizendo que estava cansada e precisava se deitar. E foi aí que o psiquiatra, que tinha acompanhado tudo, aproveitou o sono de Carmen e a sedou. E sedada, foi levada para uma clínica psiquiátrica. E a partir de então, às custas de sedativos, ela foi dormindo e ficava mais dormindo do que acordada. E quando ela acordava, ela perguntava do marido. E na clínica diziam que ele precisou viajar, que ele estava fazendo uma viagem urgente, mas que logo voltaria. Mas não ouvindo mais aquela voz que alimentava suas fantasias, e não ouvindo mais aquela voz misteriosa que acalentava a sua alma. Oi, amor. Você hoje está maravilhosa, minha querida. Nenhum lugar do mundo tem alguém como você. Aquela voz que ela não ouvia mais, que alimentava suas fantasias, sem ouvir aquela voz, Carmen, mesmo sendo cuidada numa clínica psiquiátrica, foi piorando. Não queria comer, nem sequer beber água. Ficava agitada, agressiva, deprimida. Cada vez pior, ela queria ouvir a voz. Eu quero ouvir a voz do meu amado. Eu quero ouvir a voz do meu querido. Eu quero ouvir a voz dele. Eu quero ouvir a voz do meu marido, do pai do meu filho. E começou a emagrecer. Se recusava a ver o pai. Se recusava a ver a mãe e a própria irmã. E qualquer um da família. Até que tiveram de sedá-la com mais frequência e alimentá-la com sonda, com soro. Pobre sobrinha, pobre menina. Mesmo sendo tão bem cuidada ali na clínica, o seu estado estava cada vez pior, porque ela queria ouvir a voz, ela queria ouvir o seu amado, o seu querido. Uma fraqueza, alucinações, até que, quando fez um mês de internada, ela já não conhecia mais ninguém. E foi desenganada, não só por aquele psiquiatra, mas também por outros que estavam ali tentando resgatar a alma daquela menina, resgatar a lucidez da minha sobrinha. E completamente louca, minha sobrinha Carmen começou a perder noção de tudo. E foi cada vez mais piorando, até que veio a falecer. Uma voz, apenas e tão somente uma voz, fez tudo isso com ela. Proporcionou primeiro múltiplas alegrias,
aquela menina bonita, cheia de vida, feliz, por causa de um amor, de uma paixão, de uma voz misteriosa, porque não se pode nem dizer de um homem misterioso, de uma voz, porque não passava de uma voz imponente, uma voz grave, uma voz romântica que a envolvia e que a deixava viajando, iludida, vivendo emoções que só aquela voz proporcionava. Mas acabou também provocando uma perturbação tão grande em minha sobrinha, em sua mente, que culminou, por mais absurdo que pareça, com a sua morte. Nunca ninguém soube quem era o dono daquela voz misteriosa. Mas sabemos que essa brincadeira levou para a sepultura quem tanto a gente amava. Minha sobrinha Carmen. Faz 2 anos que minha sobrinha morreu. Nunca mais o telefone tocou. Nunca mais. Como se aquela voz soubesse de tudo o que aconteceu. Uma voz grave, uma voz envolvente, que seduziu, que iludiu e enlouqueceu a minha sobrinha Carmen. Esta é a nossa história, história da nossa família, que infelizmente terminou em morte. Que saudade de você! A voz, o mistério, a loucura e a morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.